Começando mais uma aula e hoje a gente vai entrar no tema de topo de bolo, tá? Lembrando que já tem arquivos de topos de bolo para vocês com mais de 150 arquivos de topos de bolo já prontos, somente para você imprimir, recortar e fazer, tá? Ou fazer somente a colocação do nome lá nos arquivos que eu disponibilizei para vocês, tá? Já tem eles lá prontos, mas eu vou mostrar para vocês aqui como a gente vai fazer esses topos de bolo e algumas dicas. Hoje a gente vai aprender a fazer um topo de bolo simples, tá? A gente vai fazer uma criação do zero e eu vou te mostrar os topos de bolo que mais saem aqui do meu ateliê. Existem vários tipos de topos de bolo. Existem topos de bolo de luxo, quadrinhos, 3D, de flor, borboletas vazadas, de luxo mesmo. Tem topos de bolo shake, tem vários topos de bolo. Mas esses que eu vou ensinar para vocês hoje é o que mais sai. Por quê? Você precisa ver quando você for fazer qualquer criação. Gente, aprenda. Você for fazer qualquer criação, você tem que ter uma noção qual é o seu público-alvo. Se o seu público-alvo for pessoas que não vão gastar R$ 50 num topo de bolo, já que o bolo é super caro, né? Hoje um bolo de 1 quilo é 150, R$ 200. Então, assim, ele não vai pagar R$ 50 num topo de bolo. Uma pessoa de classe média. Eu mesmo não pagaria R$ 50 num topo de bolo. Então, assim, você precisa ver qual é o seu público. Se o seu público for aquele que vai pagar R$ 20 e ainda chorando no topo de bolo, você vai fazer topos de bolos de R$ 20. Não adianta você fazer um topo de bolo que você vai gastar muito material, muito seu tempo, que você vai cobrar R$ 50, sendo que você não vai ter pessoas para comprar aquele topo de bolo. Ou ele vai sair com pouca frequência. Então, invista naqueles produtos que realmente vão sair. É igual embalar lembrancinhas de festa de aniversário. Não adianta você investir em lembrancinhas de luxo, sendo que os seus clientes não vão pagar R$ 10, R$ 15 em uma caixinha. Então, assim, foca no que os seus clientes alvos são. Se eles são pessoas que vai pagar R$ 4 em uma caixinha, você vai fazer caixinhas de R$ 4, tá? Então, assim, você precisa ver qual é o seu público-alvo. Ah, Stephanie, eu quero vender só para pessoa que tem dinheiro. Ok, mas você tem esse público? Não adianta você querer vender e não ter esse público. Então, assim, você precisa ter muita noção, porque a papelaria personalizada, tenho certeza para você que você vai dar muito certo nela, mas você tem que ver qual é o seu público. Não adianta fazer lembrancinhas de luxo, sendo que você não tem um público. Ah, eu vou alcançar. Ok, mas de que forma você vai alcançar esse público? Você tem ferramentas necessárias para isso? Você conhece pessoas que são ricas, que vão te indicar? Ou porque pessoas ricas, assim, elas fazem mais por indicação. Então, assim, gente, tem que ter uma noção. Não adianta querer fazer aquelas lembrancinhas mais lindas, de luxo, super decoradas, com um monte de coisa, sendo que você não vai ter uma pessoa para pagar R$ 20, R$ 30 em uma caixinha. Então, prestem bastante atenção nessa questão do público antes de você ver qual de fato vai ser o seu conteúdo, qual vai ser os seus produtos, tá bom? Topo de bolo que eu vou mostrar para vocês aqui é o mais simples que tem no mercado hoje. É... Esse é o meu mais simples. Eu não gosto daqueles topos de bolo simples. Todos os meus topos de bolo são em 3D, tá? Eu sempre gosto de deixar eles sempre 3D. Mesmo que o cliente às vezes me mande uma foto que não seja 3D, eu transformo ele em 3D, porque eu acho que fica uma coisa mais bonita. O 3D, gente, são camadas, tá? A gente faz camadas e a gente imprime camadas diferentes e depois a gente cola elas para transformar em 3D. Então, assim, de uma coisa simples, você pode transformar em uma coisa muito bonita. Então, tem topos de bolo que são em camadas, que são. A gente vai aprender aqui ao decorrer do curso, tá? Tudo por etapas. Então, assim, hoje eu vou mostrar para vocês um topo de bolo de uma forma simples, tá? Então, assim, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui no início dessas aulas, que a gente está entrando em festa infantil. Você precisa ver o que vai gastar menos o seu tempo e o que vai te render mais dinheiro. Às vezes você acha que o que vai te render mais dinheiro é você fazendo um topo de bolo de R$ 50, que você vai levar 1 hora para fazer e gastar uns R$ 10 a R$ 20 para fazer ele. Às vezes você acha que você vai estar ganhando dinheiro e talvez não. Se você vender
5 topos de R$ 20, você vai ganhar R$ 100. Você vai precisar vender 3 topos, né, para você ter esse mesmo valor, mas você vai gastar em torno de R$ 2 a R$ 3 para fazer um topo desse. Então, o seu lucro vai ser muito maior. Então, assim, você vai gastar muito menos tempo. Em menos de meia hora, você faz um topo simples tranquilamente. Então, assim, veja o que é mais cabível para você. Às vezes a gente vê coisas lindas e maravilhosas e fala assim, eu quero fazer. Mas nem tudo é algo que você precise fazer. Às vezes é melhor ficar no simples e no mais fácil do que ir para algo mais difícil, que vai demandar muito mais tempo seu e que não vai te dar retorno, tá? Então prestem bastante atenção nessa questão. A papelaria personalizada te dá dinheiro? Dá. Eu falo por experiência própria. Mas se você fazer da forma correta, não adianta você querer abraçar o mundo e fazer de tudo que você não vai conseguir, tá? E às vezes você foca em algum produto que não vai te dar lucro. Então, assim, só vai gastar seu tempo e dinheiro, material e não vai te dar retorno. Então, você tem que focar em produtos que vão te dar retorno mais rápido, ok? Então, vamos lá, gente. Eu separei 2 topos de bolos aqui já prontos. A gente vai fazer um topo de bolos do zero aqui hoje, mas eu vou mostrar para vocês 2 opções aqui de bolos, de topos de bolos simples, que sai bastante aqui no meu ateliê e que eu vendo cada topo de bolo desse, gente, por R$ 20, tá? Então, vamos lá. O primeiro topo é esse topo de bolo aqui da Princesa Sofia. Por que eu quis mostrar para vocês esses topos de bolos já prontos? Por causa desses bolinhos aqui, ó, gente. Desse bolinho aqui. Isso aqui, para você mandar arte para o seu cliente, é muito interessante, porque você já manda mais ou menos de como vai ficar o topo de bolo. E isso aqui é muito bacana, porque o seu cliente ele já vai ter uma noção mais ou menos de como que vai ficar o topo. Isso ajuda ele visualizar melhor. Então, eu vou deixar essas 2 opções de topo de bolo aqui. Eu não sei se tem disponível naqueles que eu mandei para vocês, tá? Que eu disponibilizei. Mas eu vou deixar esses 2 aqui na aulinha aqui embaixo, tá? O link para vocês estarem baixando esses 2 conteúdos aqui no estúdio, para vocês estarem pegando esses bolinhos aqui, tá? Para vocês estarem tirando print. Ó, eu venho aqui, no meu computador tem esse aplicativo aqui mesmo, ó. Ferramenta de captura. Quando você escrever aqui, ó, captura de tela, ele já vai aparecer essa ferramenta. Então, quando eu vou mandar arte para o meu cliente, eu simplesmente venho aqui em novo, faço um print da tela aqui, ó, e já tenho a imagem do topo de bolo para mandar para o meu cliente. Então, ele já vai ter uma noção de como o topo de bolo vai ficar. Então, isso aqui, ó, é muito bacana e te ajuda bastante nessa questão de mandar arte para o cliente, de como vai ficar. É bem melhor do que você mandar só assim, tá bom? E também temos o da Patrulha Canina, aqui, ó. Esse da Patrulha Canina aqui também, tá vendo? O topozinho de bolo é separado, ó. O bolinho, esse aqui já é um bolinho branco, né? Então, já é separado e já o cliente ele já vai ter uma noção de como que vai ser o topo de bolo. Então, isso aqui é muito bom, principalmente para a gente mandar arte para o nosso cliente, tá? Agora, vamos construir um topo de bolo do zero, tá? Eu vou fazer um topo de bolo com vocês aqui. A gente vai escolher o personagem. Vou escolher o personagem aqui no Pinterest e a gente vai tirar, né, o nosso topo de bolo daqui. Eu vou escolher o tema, gente, do Stitch, tá? A gente vai fazer um topo de bolo hoje do Stitch. Deixa eu ver, acho que nem é assim que escreve o nome dele, mas eu acho que vai aparecer. Stitch. A gente vai fazer um topo de bolo do Stitch. Então, já tô aqui com a pasta aberta, né? O meu Pinterest aberto pra gente pegar as artes que a gente vai usar. A primeira coisa, quando você vai fazer um topo de bolo, às vezes o seu cliente ele já vai mandar mais ou menos como ele quer. Quando ele mandar mais ou menos como ele quer, aí você faz uma arte baseada naquilo que ele quer, tá? Não precisa ser necessariamente igual. Sempre diga isso. Sempre faça alguma coisa mais diferente. Não faça totalmente igual, tá? Porque é o trabalho de outra pessoa e você também pode deixar a sua identidade visual no seu trabalho, tá? Então, assim,
E talvez ele vai chegar só com o tema, eu quero um topo de bolo do Stitch. E ok, então você vai fazer uma criação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou pegar esse bolinho aqui, vou copiar e vou colar ele aqui na nossa área de trabalho, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, você vai perguntar para o seu cliente qual é o nome da criança, tá? Vou colocar aqui João, 5 anos. Então, são duas informações que você vai colocar no topo de bolo, tá? A gente vai saber como colocar essas informações agorinha, quando a gente for criando a arte. Então, já tem o nome e a idade da criança aqui. Agora, eu vou começar a procurar os desenhos para fazer a minha arte, tá? Então, assim, se você for fazer na mão, na tesoura, escolha por imagens que sejam fáceis de recorte, tá? Não coisas que são muito difíceis que você não vai conseguir recortar com facilidade, tá bom? Escolha por artes, ó, como essa aqui, super simples de fazer o recorte com uma tesoura, tá? Então escolham artes que sejam fáceis de recortar. Então aqui, ó, vou escolher esse aqui do Stitch, que ele tá sentadinho. Vou colocar também um que ele esteja em pé. Como a gente vai fazer do Stitch, a gente vai frisar o Stitch, né? Vou pegar um da Lilo e também um da namoradinha do Stitch. Vou pegar uma arte que seja fácil de recorte na mão, tá? Porque aí a gente pode fazer esse topo de bolo para as duas versões. Então, vamos lá. Agora eu vou pegar as imagens que eu baixei e vou trazer para dentro do meu programa. Tá bom? Aí, o que a gente pode acrescentar nesse topo do Stitch? Algumas coisas que representam o Stitch também. A gente pode colocar algumas coisas que representam ele. Que tenha no filme, né? Ele gosta de sambar, ele dança. A gente pode colocar a logo, tá? A logo, a logozinha, né, do filme, que é Ohana, tá? A gente pode colocar algumas flores, por mais que seja topo masculino, né? A gente pode colocar, acrescentar algumas coisas, tá? Vou acrescentar também, acho que pé de coco vai ser melhor, né? Porque ele, ó, vou acrescentar uma prancha, que também tem tudo a ver, né, com o filme. Então, a gente pode pegar algumas coisas que tem a ver com o filme e acrescentar junto com o topo de bolo, para não ficar aquela coisa só xoxa, tá? Ele também usa o violãozinho que ele usa para tocar, então a gente vai estar acrescentando também. Isso aqui, gente, é criação. Você vai fazer uma criação, tá? Então, ó, tô com todos essas artes que eu peguei lá do Pinterest. E agora a gente vai diminuir, ó, pra gente começar a separar elas. Tá? Por quê? Mesmo que eu vá recortar na tesoura, eu não posso simplesmente imprimir desse jeito aqui. Então, eu vou vir aqui em rastrear e vou rastrear todos eles, tá vendo? Vou rastrear e destacar todos. Ó, deixo todo amarelinho. Quando tiver tudo amarelinho, normal, tá, gente? Se eu rastrear dessa forma aqui, ó, tá vendo? Tá tudo como se fosse pixels. Se eu rastrear dessa forma aqui, vai rastrear essas partes também. Então, é só na onde eu quero rastrear, só a personagenzinha, tá? Tudo que tiver em amarelo, ele vai rastrear. Se eu quiser rastrear e destacar, tem que estar tudo amarelo. Se tiver só as bordas, ele vai rastrear. Às vezes, você até consegue rastrear tudo, tá? Mesmo que esteja aparecendo só as bordas. Mas, por via das dúvidas, faça todo o preenchimento para ficar mais fácil, tá bom? Rastreei tudo. Agora eu vou tirar os fundos, ó.
Vou excluir esses fundos aqui. E pronto, já temos os nossos personagens aqui. Ah, eu vou usar plotter de recorte para fazer. Para me fazer os meus cortes. Ótimo. Se você for fazer na plotter de recorte, você vai vir aqui, colocar ligado, né? Eu sempre coloco restaurar padrão aqui. E aí, a gente vai vir aqui, vai colocar eles aqui, a gente vai ver as medidas certas, tá? E aí, a gente vai fazer e colocar aqui os detalhes para a gente fazer a impressão. Para a gente fazer a impressão e o recorte, tá? Uma coisa, sempre perguntam para o seu cliente qual é o tamanho do bolo. Caso o seu cliente não sabe o tamanho do bolo, eu sempre uso mais ou menos para qualquer topo de bolo, a não ser que seja topo de bolo para mesversário, que é aqueles topos de bolo pequenininho. Aí eu deixo os personagens pequenos. Mas quando é topo de bolo normal, por exemplo, que a gente vai falar assim, eu não sei, mas o bolo é de 2 quilos. Então, eu sempre deixo os personagens até 7 centímetros, tá? Que é um tamanho não muito grande e também não muito pequeno. Então, aqui, ó, a minha Lilo, eu vou colocar ela aproximadamente 7 centímetros, tá? Então, ó, sempre deixo aproximadamente, tá? O meu violão também, então, ó. O meu Stitch também. Por exemplo, se o seu cliente for pedir, falar assim, não, o bolo é só 1 quilo. Aí, eu deixo de 5 centímetros, tá? Então, anotem isso aí. Quando o bolo é 1 quilo, eu sempre deixo 5 centímetros dos personagens. Quando o bolo é de 2 quilos, eu gosto de deixar mais ou menos uns 7 centímetros. Tá bom? Então, ok. Meus personagens estão aqui nos tamanhos, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho. Já tá aqui. Agora eu vou diminuir eles para me colocar aqui, ó. Mais ou menos de como vai ser. Vou enviar para trás. Um Stitch. Um violãozinho. A namorada do Stitch. Vou deixar aqui, ó, mais pequenininho esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Pra ficar como se fosse... Vou virar essa aqui. Vou virar ela como se ela estivesse olhando pro Stitch, ó. Sempre deixam eles nivelados, tá, gente? Do mesmo tamanho. E aqui, ó, eu posso colocar algumas florzinhas aqui. Tá se usando bastante isso, tá, gente? Ó. E aí, eu posso colocar esses 5 anos aqui, ó. Vou vir aqui e eu venho nesse pigmento aqui, ó, para mim pegar a cor do Stitch, para deixar o nome todo do mesmo, na mesma tonalidade, tá? Aí, ok. Fiz isso, coloquei aqui os topozinhos, né? Esses aqui são os que a gente vai fazer a impressão, tá? E esses aqui são os topinhos. As negocinhas aqui eu vou deixar 4 centímetros, tá? Porque são para espalhar aqui e ok. Stephanie, só isso? Não. Agora a gente vai fazer o nome. E aí a gente vai pensar como que a gente vai fazer esse nome. O nome você pode usar fontes que sejam parecidas com a do personagem, tá? Ou você pode usar uma fonte normal mesmo. Você vai mandar arte pro seu cliente e o cliente vai falar: não, eu não quero essa fonte, eu quero uma fonte de outra forma. Isso aí é uma decisão dele, tá? Do cliente também a questão da fonte. No nome, gente, se você for fazer recorte na tesoura, eu indico você usar, tá? A fazer esse deslocar aqui, ó. Fazer o deslocar, tá? Que seja um deslocar que não tenha esses recortezinhos aqui, tá? Então, eu venho aqui, ó. Quando eu for criar o meu deslocar, porque o seu nome vai ser difícil você recortar isso aqui certinho. Então, eu não indico você fazer esse recorte na mão, tá? Então, eu venho aqui em deslocar
E aí eu vou usar, ó, até sumir todas essas partezinhas de recorte por dentro. Quando sumir, aí sim, esse é o meu deslocar, tá? Para mim fazer o recorte na mão. Por quê? Aí eu vou recortar somente essa parte aqui, ó. Somente essas linhas aqui. Então, tá vendo? Tanto que vai ser super simples. E aí eu posso fazer um deslocar aqui, ó, no branco, para o meu nome ser num 3D, mas que seja fácil de eu fazer o recorte, tá vendo? Ó? Seja mais fácil de eu fazer o recorte. Eu vou mudar esse azul aqui, gente, porque esse azul tá me incomodando. Tá? Isso é se você for fazer o recorte na mão, tá bom? Se o seu recorte for na mão, você sempre faça dessa forma aqui, porque é mais fácil de fazer o recorte, tá? Caso você não vá fazer na mão, aí eu indico você fazer assim mesmo. Primeiro você vai recortar, você vai imprimir assim, né? Os nomes assim. E aqui a gente vai fazer outro deslocar e vai colocar na cor. Eu vou colocar na mesma cor, vou colocar na cor branca, porque eu acho que vai. E aí, gente, a gente vai fazendo suposições, tá vendo? Ó, que eu tô fazendo sobreposições para deixar esse nome um 3D. E aí a gente escolhe aqui como que vai ser esse nome do João. Aí, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, alguns detalhes no nome. Para não ficar só o nome, né? Vou colocar essa prancha aqui e também vou colocar um violãozinho aqui do lado. Aí, como eu falei para vocês, isso aqui é personalização. Personalização. É você vai criando a personalização do jeito que você quiser. Ah, Steph, não gostei disso aí. Essa é a arte que eu estou criando, gente. Cada um vai criar a sua arte, ó. A gente pode fazer o deslocar junto com todos, tá vendo? Para fazer ele em camadas, tá? Aí eu vou criar um pauzinho aqui, ó, que é como se fosse o nosso palito, tá bom? E aí, ó, o nosso topo tá já criando uma fórmula aqui, tá? Tá criando um jeito aqui. Aí eu posso criar dois palitinhos aqui, ó, que eu acho que assim vai ficar mais fácil o topo de bolo, tá vendo? E aí, gente, ó, por exemplo, esse 5, vou mudar a cor, vou mudar a fonte também desse 5. Quando eu coloco o 5 assim, eu sempre gosto de colocar ele na. Deixa eu ver aqui. Nessa impacto. Eu acho essa fonte aqui mais bonita para fazer esses assim, tá? E aí eu também vou criar camadas no meu 5, usando o deslocar. As mesmas cores, tá? Que eu usei lá. Então, vai ser 3 camadas, o meu 5, tá? E aí, ó, o meu topo de bolo tá criando uma vidinha. Ah, Stephanie, eu quero colocar essas flores, mas eu não vou fazer o recorte na plotter. Então, eu venho aqui, ó, e coloco um deslocar, tá? Aí eu vou fazer o corte dessa forma aqui, tá vendo? O corte nela vai ser desse jeito aqui. Aí você pode criar, você pode colocar só a linha e vai ficar branco as laterais, ou você pode colocar cor também, tá bom? Isso aí é uma coisa opcional. Mas aí, ó, gente, a gente está com o nosso topo de bolo criado. Criei um topo de bolo aqui do Stitch. Para fazer as camadas, depois aí eu vou mandar essa arte aqui pro meu cliente, tá? Por exemplo. Mas se eu fosse fazer esse topo de bolo em camadas, por exemplo, quero fazer esse topo de bolo com a camadinha, ele vai ser 3D. Sempre eu faço eles 3D. Gente, para fazer o topo de bolo 3D, eu sempre faço somente 2 camadas, porque esse aqui é um bolo simples, tá? Para mim fazer é somente eu deslocar. Vou deslocar, tá? Se você for fazer na plotter de recorte, eu indico que você faça. Você vai recortar normal, né? Porque a gente já destacou. Então, já vai cortar somente a figura e o deslocar. A gente faz um deslocar, tá? Eu sempre deixo esse deslocar quando é
quando é para corte, eu sempre deixo esse deslocar não muito próximo, mas também não muito juntinho. Porque senão não dá um efeito bacana do 3D, tá bom? E aí aqui, ó, eu posso colocar nessa cor, por exemplo, que é um rosa mais clarinho, que tem na bonequinha e que vai ficar um 3D bacana, tá vendo? Ó? Eu vou imprimir assim, tá, gente? Eu vou imprimir dessa forma. Um assim e esse aqui separado. E aí depois a gente vai juntar esses dois na hora de finalizar lá o topo, tá? Então, aqui, ó. Aí eu vou criar também do Stitch. E vou fazendo um deslocar aqui, ó. Em todos, tá vendo? Vou fazer um deslocar no meu violão também. Vou pegar aqui a cor do violão. Aí, você pode fazer o deslocar nas cores que tem a ver com a sua parte aqui, tá? Igual, porque aí vai ficar um 3D bem bacana. Quando a gente for para as aulinhas de criação, vocês vão ver bastante essas opções aqui. Quando a gente faz o 3D, aí a gente vai fazer um topo de bolo dessa forma aqui para vocês verem, tá? Ó, vou fazer o deslocar aqui no do Stitch também. E pronto. Então, eu vou mandar a arte pro meu cliente dessa forma aqui, porque é o jeito que vai ficar o meu topo de bolo, tá vendo? E aí, quando eu venho para essa parte aqui, ó, aí aqui eu vou excluir todos esses aqui, pra gente já colocar esses que já estão em 3D aqui, tá? Agrupar, aí eu venho aqui, ó. Como é que eu vou imprimir? Como é que eu vou imprimir isso aqui? Primeiro, eu imprimo todos eles normais, tá? Assim. Se o corte, gente, for na tesoura, isso aqui vai mudar de figura. Por quê? Como eu falei para vocês, na tesoura, o que você precisa fazer? Você não vai conseguir cortar o stitch aqui certinho. Às vezes você até consegue, mas eu não indico. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer a bordinha branca, tá? Você não vai fazer bordinha colorida. Vai fazer a bordinha colorida se você tiver plotter de recorte. Se você não tiver plotter de recorte, você vai fazer a bordinha branca. Você vai fazer um deslocar, tá? Aí eu coloco menos, tá? Aqui, ó. E aí eu venho com a minha linha aqui, ó. E coloco a espessura para aparecer na impressão. E aí eu vou imprimir ele desse jeito. Por quê? O meu recorte vai ser aqui, ó. Tá vendo? Na linhazinha preta. Então, vai ser super mais fácil de eu cortar e vai ficar um topo de bolo bonito. Aí, Stephanie, mas eu quero fazer em camadas. Ok, então você vai fazer duas etapas de deslocar. Você vai fazer uma, por exemplo, assim. Você vai cortar ele aqui. E aí, você vai fazer esse deslocar no deslocar. Como assim, Stephanie? Você vai pegar a parte que você deslocou e vai deslocar novamente. E aí você vai criar outra parte aqui, por exemplo, azul, e aí você vai tirar essa parte aqui, ó, que você fez por último, e aí vocês vão imprimir elas assim, diferentes, tá vendo? Primeiro você vai imprimir essa aqui junto, assim, certinho, dessa forma aqui mesmo, tá? Por quê? Porque vai ser mais fácil de eu recortar e eu vou cortar certinho e não vai ficar uma coisa feia, forçada, tá? Não fica feio. Mas aí eu quero ele 3D. Então, eu vou imprimir assim e essa outra parte. Vou recortar essa outra parte e vou colocar os dois juntos para fazer o formato de camada. Tudo bem? Isso serve para todos os outros. Mas aí, se você for fazer somente, for fazer o recorte na plotter de recorte, você vai fazer dessa forma. Por quê? Quando eu clico aqui, ó, para fazer o meu corte na plotter de recorte, ela vai cortar tanto o stitch certinho aqui, como isso aqui. Então, os dois já vão ser recortados juntos. Não precisa eu criar a linha de rastreio nem nada. Já vai estar com a linha de rastreio aqui, tá bom? Então, eu só coloco para imprimir. Aí, eu sempre faço assim, ó. Eu sempre coloco os personagens primeiro para imprimir, já que não vai dar tudo em uma folha. Às vezes dá, dependendo do jeito que você vai fazer o seu topo de bolo, tá? Ó. E eu nem tô colocando eles de 7 centímetros aqui, né? Só tô mostrando pra vocês como vai ficar. As flores, ó. E aí, eu coloco essa página pra imprimir.
E aí depois eu venho e coloco a outra página para imprimir. Aí, por exemplo, se esse topo aqui de bolo a cliente aprovasse, eu já ia usar 3 folhas para fazer ele, tá? Ó, e aí eu coloco as outras partes e imprimo em folhas separadas, tá? Em folhas separadas, vou agrupar, centralizo, tá? E aí eu coloco para imprimir e depois eu venho e recorto tudo na mão, se eu for recortar na mão. Se eu não for recortar na mão, eu coloco para cortar na plotter de recorte, tá? Aqui, ó, se eu for cortar na mão, tá? Como eu falei para vocês, vocês colocam o nome, tá? Sem aparecer essas partezinhas brancas aqui, ó, para ser mais fácil o corte, tá? E aí vai ficar só essa parte aqui para mim fazer o recorte em outra página, tá vendo? Em 3 páginas eu fiz o nome. Eu fiz o meu topo de bolo. Eu sempre faço topos de bolo em camadas assim no papel offset fosco, porque eu gosto mais do papel offset. No papel fotográfico, eu faço topos quando é fotos ou quando é um topo muito simples que eu não vá usar camadas. Mas qualquer topo que eu faça em camadas, eu uso o papel offset, tá? A gente vai ter uma aulinha, eu vou montar esse topo de bolo aqui para vocês, tanto na plotter de recorte como na cortando na mão, tá? Esse mesmo topo de bolo que a gente fez aqui hoje, tá? Mas não é uma aulinha agora. As nossas aulas, que a gente vai começar a produzir as peças, que eu vou começar a fazer as peças com vocês, vão ser nas nossas aulas práticas, nas nossas aulas de criação, tá? Essas aqui são aulas práticas, mas são aulas de desenvolvimento de conteúdo. Então, a gente vai aprender primeiro a fazer no programa, as embalagens, topos de bolo, tudo, porque aqui é o primeiro passo, né? E aí depois a gente vai vir para o segundo passo, tá? Então, assim, nesse mesmo módulo, depois, vocês vão ter as aulinhas da gente montando esses topos de bolo aqui e os outros que a gente for aprender daqui pra frente, tá bom? Então, assim, gente, esse topo de bolo aqui, a gente fez, e como vocês viram, como ele ficou aqui, né? É assim. Então, assim, se você for fazer na plotter de recorte, é dessa forma aqui. A gente vai imprimir primeiro os personagens, e aí a gente faz o corte, depois a gente imprime as partes da camada e faz o recorte também para a gente poder juntar na hora de montar e fazer o topo de bolo final, tá bom? Se você for imprimir na mão, aí é outra coisa. Você vai fazer 2 camadas. Você vai fazer uma camada aqui para fazer o recorte, a impressão junto, e a outra camada para fazer o relevo, ok? São 2 formas diferentes, tá? Vou juntar aqui, vou duplicar esse aqui, para a gente colocar as 2 formas diferentes aqui de como seria. Então, essa aqui de cima seria se fosse corte na plotter de recorte, né? E aqui, ó, vou desagrupar. E aí eu vou vir aqui separar eles mais um pouquinho aqui, um de cada um, para não pegar. O do número eu vou deixar normal. E aí, ó, a gente vai vir aqui, ó, e eu vou tirar só os números. Vou vir aqui em deslocar todos, para ficar mais rápido. Tá? Então, se a gente fosse imprimir eles na mão, seria dessa forma aqui, tá? Eu vou fazer o deslocar. Se eu quiser com um fundinho branco normal, ok, você já vai imprimir dessa forma aqui, só vai alterar a cor da linha, tá? Mas se não, ó, vou colocar a cor aqui da minha bonequinha, vou vir aqui, vou juntar de novo. E aí eu vou clicar aqui, ó, no meu deslocar que eu fiz e vou fazer outro deslocar. E aí eu vou aumentar um pouquinho mais o meu deslocar aqui. Ó, então vão ser 2 deslocar para cortes na tesoura, tá? O stitch aqui, ó, da mesma forma,
Vou fazer outro deslocar para fazer ele em 3D. Isso é para cortes na tesoura, quando eu quero fazer 3D, tá bom? Então, aqui, ó. Vou fazer um deslocar no meu Stitch aqui também. Deixa eu aproximar aqui, né? Vai ficar mais fácil. E assim, em todos eles, da mesma forma. No número, como é fácil de recortar esse número aqui, gente, não tem necessidade de vocês fazerem esse processo. Tá? Não tem necessidade de fazer esse processo. Porque é simples de cortar esse número aqui, tá? Só nesses outros aqui mesmo que é mais complicado. É igual nessa prancha aqui, ó. Eu nem preciso fazer um deslocar nela 2 vezes. Porque ela já é super simples o recorte. Eu só faço deslocar quando é difícil de fazer o recorte. Igual nesse violão aqui, ó. Esse detalhezinho aqui, ó. Esse detalhezinho aqui do violão, das bordinhas aqui dele, dessas negocinhas aqui, se eu cortar na mão, o que vai acontecer? Vai ser difícil de eu cortar e não vai ficar um acabamento perfeito. Então, é melhor não fazer, tá, gente? Para não ficar bom, é melhor não fazer. É melhor fazer da forma que dá certo, que é dessa forma aqui, do que você fazer uma coisa e não vai ficar com acabamento bom, o seu cliente não vai achar bom. Então, é melhor não fazer, tá bom? E as flores, eu indico deixar, quando é flor, gente, eu indico deixar na cor branca. Então, você só vai aumentar a cor da linha, tá? Só vai mudar a cor da linhazinha aqui para ela sair na impressão. Então, se eu fosse imprimir isso aqui, tá? Para fazer o recorte na tesoura, eu ia imprimir primeiro os meus personagens da mesma forma que eu fiz, né? No outro. E depois imprimir as partezinhas aqui, ó, e o nome, duplicar aqui, e o nome seria como? Eu ia fazer um deslocar, eu ia deslocar até não aparecer nenhum buraquinho no meu nome, tá? Onde sumisse todos os buraquinhos. E aí eu iria fazer um deslocar na cor que eu quisesse e um deslocar no deslocar, né? Que aí sim essa parte aqui seria para fazer a tag, tá? Aqui eu vou imprimir junto, porque aí eu vou cortar só essas bordinhas da azul e aqui eu vou usar para fazer o meu 3D, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos a diferença entre o corte na plotter e o corte na mão. Na mão eu faço 2 deslocar. Na plotter de recorte eu faço somente um deslocar. E vou recortar o meu desenho normal já no deslocar que eu tirei ele da imagem do fundo branco. Entenderam? Ah, Stephanie, mas eu quero 3 camadas. E aí você pode fazer as camadas que vocês quiserem, tá? Você pode fazer tanto, por exemplo, eu não quero isso aqui, uma camada de outra cor. Eu quero só o Stitch mesmo. Você pode imprimir 3 Stitch desse e fazer ele em 3D. Entendeu? Assim, você não precisa fazer a camada ou deslocar. Eu gosto de fazer o deslocar porque aí fica uma camadinha mais bonitinha. Mas às vezes eu faço os topos de bolo, eu não uso essa camada, eu não uso o deslocar. Eu só imprimo, por exemplo, 3 stitches e vou colocar eles em camadas com o EVA ou com a fita banana. E aí eu já faço um 3D. Depende do topo de bolo, tá? Esse topo de bolo aqui que eu fiz, eu quis fazer dessa forma aqui. Por exemplo, tem a opção de fazer ele em 3D. Eu venho aqui, replico 3 stitch e aí eu vou imprimir e vou recortar desse jeito e depois eu vou agrupar eles na hora de fazer a produção. Vou agrupar eles e eles vão ficar em 3D também da mesma forma, tá? São opcional. A gente vai na hora da gente fazer a produção, vocês vão entender como que funciona isso tudo. Vai ter tags, vai ter personagens que a gente vai fazer somente dessa forma, tá? E vai ter personagens que a gente vai fazer esse deslocar.
Para topo de bolo, eu gosto de fazer o deslocar. Agora, para caixinhas, por exemplo, personagens de caixinhas, eu já não uso deslocar. Eu só faço o 3D com o personagem porque eu acho que fica mais bonito. Então, isso é opcional, tá? Então, assim, a gente fez um bolo aqui do zero, mostrei para vocês a criação, a questão dos deslocar, de como que funciona o corte na tesoura e como que funciona o corte na plotter de recorte, tá? E aí, na hora que a gente for fazer a produção desse topo de bolo, a produção, essa aqui é a criação. A produção é quando eu imprimir, for recortar e montar com vocês, tá? Quando a gente for fazer a produção desse topo de bolo, vocês vão entender mais ou menos como vai funcionar. Nessa parte aqui, eu vou fazer um topo de bolo também somente com o stitch, assim, em alto relevo, só ele, para vocês verem a diferença, tá bom? Vou até salvar aqui, ó. Topo de bolo curso. Porque aí a gente vai fazer esse topo de bolo. Eu vou fazer a aula desse topo de bolo para a gente poder, para vocês verem como que é a diferença entre um ou outro, tá? Como que é a diferença do topo de bolo cortado na plotter de recorte com o corte na tesoura, mas isso não muda nada, gente, assim. O corte na plotter fica um corte mais profissional, fica mais bonito. Não vou mentir, não vou dizer que, não. Fica diferente, tá? Mas você consegue entregar um trabalho profissional e bonito também usando a tesoura, tá? Não necessariamente só consegue fazer na plotter de recorte. Não, você consegue usar também a tesoura para fazer topos lindos, embalagens lindas, caixinhas lindas. Então, sempre quando a gente for fazer, eu sempre vou fazer nas duas opções, na tesoura e na plotter de recorte, para vocês verem que você consegue fazer tanto na tesoura como na plotter, ok? Então, a nossa aulinha de topo de bolo, de criação de topo de bolo do zero foi essa. A gente vai criar vários outros modelos aqui, gente. Vou trazer vários topos de bolo. Existem vários modelos. Topos de bolo shake, topos de bolo de luxo, tem quadrinhos, tem várias opções de topos de bolo. Arco, somente com flores, com flor, com borboletas. Então, assim, tem vários topos de bolo e eu vou tentar trazer várias opções aqui para a gente poder fazer juntos, tá? Sempre quando tiver um topo de bolo diferente que eu ver assim, eu vou estar trazendo aqui pra gente aprender juntos, tá bom? Então é isso, a nossa aulinha está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e tirado algumas dúvidas. Mas se tiver dúvidas, deixe nos comentários aqui embaixo no curso, aqui na plataforma da Hotmart mesmo, que eu vou estar tirando todas as suas dúvidas, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Espero vocês.